Meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos. Podem tomar os seus assentos. Deus abençoe. Felizes por estarmos na casa de Deus, né? E você vê que até Satanás veio hoje para o culto, né? Mas aqui não é o lugar dele, né, irmão? Esse ambiente não é dele. Olha lá. Foi falar dele, ó. Esse ambiente não é dele. Não é dele, tá? Esse ambiente não é de Satanás. É só usar uma voz só, irmão. Só uma voz de comando ele sai. Isso. Saiu. Pronto, saiu. Satanás gosta de arruaça, de festa. É só uma voz de comando. Levanta ela em nome de Jesus. Levante em nome de Jesus, sente. Isso. Levante em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja, fica de pé. A igreja fica de pé. Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte. Agora eu fiquei animado, agora vamos até meia-noite mesmo. Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte. Uma passagem bíblica. Quem quer que a Bíblia é poderosa? Vocês não estão mentindo não, né? A Bíblia é poderosa ou não? Muito bem. A Bíblia diz que Israel ficou cativo 400 anos. E depois de 400 anos, Israel clamou a Deus. E Deus ouviu o clamor de Israel. Atenção, o texto não diz clamores. Quando Deus vai falar com Moisés, Deus diz assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Atenção, singular, não plural, não clamores. Deus não ouviu o clamores, Deus ouviu o clamor. Então Israel ficou 400 anos sem clamar. Atenção, não foi Deus que esqueceu de Israel. Foi Israel que tinha se esquecido de Deus. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A gente está vivendo um evangelho tão doente que parece que a gente não serve um Deus vivo. Mas nessa noite, essa senhora, ela vai sair daqui liberta em nome de Jesus. Você sabe por quê? Não existe crentes especial não, irmão. Crente com dom de expulsar demônio, com dom disso, não. Jesus falou, esses sinais seguirão os que crer. Em meu nome, a autoridade aqui é o nome de Jesus. Que qualquer cristão tem essa ousadia e fé de usar a autoridade do nome de Jesus. Só que é o seguinte, essa senhora esteve aqui quinta-feira, nós oramos por ela e hoje novamente. Nós vamos viver a Bíblia hoje aqui. Eu quero que você feche os olhos e levante a sua mão. E essa igreja vai levantar um clamor pela alma desta senhora. Eu quero que você feche os olhos. Isso aqui não é um espetáculo. Não haverá espetáculo. Haverá vidas. Porque Jesus está aqui. E nós vamos clamar o nome de Jesus. Tem um hino que é muito antigo. Eu não vou ter ousadia de cantar. Que palavras não resolve. Mas quando clamamos o nome de Jesus. É o nome de Jesus. E nós vamos levantar esse clamor agora em nome de Jesus. Levante a sua mão. Eu vou orar pouco no microfone. Nós vamos viver a Bíblia hoje aqui. Esquece a pizza que vai comer em casa, irmão. Para de murmuração, irmão. Você está na igreja. Em nome de Jesus. Você está na igreja. Num culto. Então levante a sua mão. E em nome de Jesus, Senhor, a tua igreja vai orar. Levante o seu clamor. Eu quero ouvir a igreja clamando. Não é para movimentar não. É para viver a Bíblia. E em nome de Jesus. Pense na alma dessa senhora. O quanto tem sofrido. É em nome de Jesus. Cadê a igreja que ora? Cadê a igreja que clama?
Cadê a igreja que crê no Deus vivo? Cadê a igreja que crê num Deus poderoso? Cadê a igreja que crê num Jesus que venceu a morte e o inferno e ressuscitou ao terceiro dia? Na autoridade do nome de Jesus, a igreja está orando e essa legião de demônio vai embora. Vai embora agora em nome de Jesus. Clama a igreja. Clama a igreja. Clama a igreja. Que haja clamor, que haja clamor, que haja clamor. Na autoridade do nome de Jesus. Continue clamando, não olhe, irmão, clame. Não olhe, haverá libertação. Não olhe, não, clame a Deus. Pelo clamor do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Clame a Deus, clame a Deus. Clame na autoridade do nome de Jesus. Clame, eu quero ouvir o seu clamor. Sai em nome de Jesus. Nunca mais volte. A igreja ora. Sai agora. Em nome de Jesus. Clama a igreja. Clama a igreja. Clama a igreja. Clame pelo nome de Jesus, Sibeli. Seja liberta. Olhe para mim. Seja liberta em nome de Jesus. Diga, eu amo Jesus. Em nome de Jesus. Diga, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. E nunca mais o inimigo se apoderará de mim. O inimigo poderá de mim. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Jesus é maior. Amém. Continua clamando, igreja. Continua clamando. Continua clamando. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque ouviste o nosso clamor. Teu nome seja glorificado, Senhor, para todo sempre. Sente glorificado o nome de Jesus. Pode sentar. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, que é o nosso tema dessa noite. Capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. O nosso tema é o 6, eu vou ler convosco do 1 ao 6. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso,
conforme o que apareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Queridos, não existe coisa melhor no mundo do que servir a Deus. Só que Deus é um Deus poderoso, maravilhoso. E por mais que o ser humano se aproxime de Deus, mas ele não conhece a Deus. E é isso que é interessante em Deus. Quando você vê pessoas dizer assim: olha, eu já sei como é que Deus trabalha. Bom, essa pessoa não conhece a Deus. Eu sigo a Deus há 31 anos, Nicásio, meu amigo diácono. E tem hora que eu digo: eu não sei quem é Deus. A forma que Ele trabalha, que Ele age, que Ele faz. Você sabe por quê? Deus nunca esteve e nunca estará preso a um conceito humano, a uma ideia humana. Deus tem autonomia de si só. É bem verdade que o modismo tem entrado na igreja. E nós vemos que, às vezes, as pessoas, por não lerem a Bíblia, por não meditarem na palavra de Deus, acham que a pregação ou o pregador do Evangelho, ele é um artista. E nós não somos um artista. Isso aqui não é uma apresentação. Isso aqui não é um palco. Isso é uma tribuna. Isso é um púlpito. E muitas das vezes as pessoas, por não conhecerem a Deus um pouco a respeito de quem Ele é, querem manipular Deus. E usam às vezes frases da seguinte forma: se você não mandar glória para cima, Deus não manda nada para baixo. Como se Deus dependesse de eu glorificá-lo para Ele fazer alguma coisa. Outros usam a seguinte expressão: vamos alimentar Deus. Deus se alimenta de adoração. Isso é uma heresia. Deus não precisa da minha adoração para auto-sobreviver. Sabe o que Jesus disse sobre Deus? Ele é autoexistente. Se você der glória, Ele é Deus. Se não der, você perdeu a oportunidade. Porque Ele vai continuar sendo Deus. Mas se serve de consolo, se nós não adorarmos a Deus aqui, se o ser humano pela sua dureza do coração, se o ser humano pela sua incredulidade, ele não adorar a Deus aqui, e dizer: Deus é fraco, está vendo? Eu não quero adorá-lo, eu não vou adorá-lo. A Bíblia Sagrada nos registra que lá no céu existem milhares de centenas de milhares de anjos que o adoram todos os momentos de sua existência. Então Deus não precisa de nada que fazemos. Mas Deus é maravilhoso. Outros, por achar que conhecem a Deus, começam a mostrar um Deus carrasco, um Deus predestinativo, um Deus que escolhe uns para ir para o inferno e outros para ir para o céu. Não é isso que a Bíblia está dizendo. E talvez você está pensando o que isso tem a ver com o nosso tema, né? Principalmente os varões, com as suas gravatas fluorescentes, né? O que isso tem a ver com o nosso tema? O que isso tem a ver? Vamos pensar um pouco sobre Deus. Jamais vamos conseguir saber quem Ele é, mas vamos pensar um pouco sobre Deus, dentro do tema de Jeremias 18. E um diz: olha, Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno. Não é isso que a Bíblia diz sobre Deus. É porque você pode estudar todo o teu povo no Egito.
Existe até música que diz, e Moisés disse a Deus, o que é que eu vou dizer a Faraó, quando o Faraó perguntou? E a música diz, diga para Faraó, o eu sou me enviou. Não é isso que o texto diz. Se você pegar o Êxodo 3, Moisés não está nem aí para Faraó. A preocupação de Moisés não é com o Faraó. A preocupação de Moisés é com o povo. Então o texto diz que Moisés fala para Deus, Senhor, tudo bem, eu vou chegar lá diante desse povo e eu vou dizer para esse povo, Deus me mandou vir libertar vocês. E se o povo de Israel me perguntar, quem é esse Deus? E qual o seu nome? E o que eu direi? A preocupação de Moisés era com quem ia receber a mensagem, e não com o Faraó. E Deus falou para Moisés, fala para o povo, que eu sou o que sou. O eu sou me enviou a vós. Eu sou o que sou. No hebraico Deus está dizendo, fala para o povo, eu sou o que quero ser. Ô irmão, como a gente serve a um Deus poderoso. É que às vezes você está distante dele. Você está preocupado com o seu ego, com a sua imagem, com a sua beleza, com as suas amizades. E ele está assim, ó, te esperando você se relacionar com ele. Se aproximar dele. Eu sou o que sou. Eu sou o que quero ser. Havia um caminho do meio do mar? Não, lá estava Deus. Havia água numa rocha? Não, lá estava Deus. Havia mesa em deserto? Não, lá estava Deus. Ele é o que quer ser. A pior bobagem no ser humano é querer bater de frente com Deus. Mas existe algo nesse Deus, um atributo que é maravilhoso e que poucas pessoas enxergam. Deus é relacional. Ele é poderoso? Sim. Ele é grande, altíssimo? É. Ele é soberano? É. Mas Deus é relacional. Por isso o tema dessa noite, um Deus relacional, assim como o barro é na mão do oleiro. Deus é relacional. Ou seja, Deus é soberano e não autoritário. Deus não fica, faz isso para mim porque senão eu te mato. Faz isso por mim senão eu te ponho um câncer. Faz isso por mim senão eu te alejo. Não, quem faz isso é o homem. Deus é relacional. Deus quer que tudo que façamos para Ele, façamos voluntariamente, em amor e por amor. Não tenha medo de Deus. Ame a Deus. Se aproxime de Deus. Se relacione com Deus. O homem pecou, Adão pecou, se escondeu. Quem foi atrás de quem? Não foi Adão que foi atrás de Deus. Foi Deus que foi atrás de Adão. E atenção, Deus está atrás de um homem caído. Deus está procurando um homem que pecou e que está escondido. Muitas das vezes nós sim, seres humanos, não queremos buscar pessoas ou relacionar com pessoas que achamos que aquela pessoa não tem mais jeito. Mas Deus não. Deus vai atrás de Adão e fala, Adão, aonde você está? Você sabe o que Deus queria de Adão? Que ele saísse do esconderijo. Você sabe que Deus quer muitas das vezes de nós? Que saiamos do esconderijo. E chegamos para Ele e digamos, Deus, eu estou cansado dessa vida falsa. Eu estou cansado dessa religiosidade barata. Eu estou cansado desse essa sobrecarga religiosa. Eu quero harmonia. Eu quero paz.
Eu quero sentir a tua presença. Eu quero te servir com alegria. Eu quero te prazer de ler a Bíblia, de vir à igreja, de cantar no conjunto, de ouvir a doutrina, de participar da ceia, de dizimar, de ofertar na tua casa, de falar do nome de Jesus. Eu quero fazer isso com harmonia. Então saia do esconderijo. Se revele nessa noite. Aonde tu estás, Adão? E Adão sai de trás das árvores. E Deus falou assim: tu pecou, agora sai do jardim. Pecou, vaza. Não. Por que você estava escondido? Olha Deus se relacionando. Ele sabia. Ele sabe. Deus sabe tudo. Mas Ele quer te ouvir. Isso chama-se relacionamento. O que Jesus disse para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? E ele disse: eu só quero enxergar. Então enxergue. Isso é relacionamento. Deus não vai derramar o poder dele aqui para quem não quer. Deus não vai curar quem não quer ser curado. Deus não vai libertar quem não quer ser libertado. Deus não vai salvar quem não quer ser salvo. Deus não vai perdoar quem não quer ser perdoado. Mas uma vez que você disser: eu estou cansado e cansada, eu quero o teu perdão, ó Deus, Ele vai te perdoar em nome de Jesus. O que foi que aconteceu, Adão? Ele disse assim: nós desobedecemos a ti, comemos da árvore, comi, desobedeci. E Deus agora deu as diretrizes. Então Deus é relacional. Se você observar agora no nosso texto, esse Deus relacional, atenção, não é comandado por nós. Deus não é comandado pela nossa voz. Deus não recebe demandas. O Deus da Bíblia não recebe demandas. Jesus não nos ensinou a determinar. Jesus não nos ensinou a orar, pedir, bater, buscar. Relacionamento. E no versículo 1, o texto já começa dizendo assim, ó: palavra do Senhor a Jeremias. Palavra de Deus. A autoridade vem de Deus. O governo vem de Deus. O plano vem de Deus. A ordem vem de Deus. Então esse Deus não é um Deus que recebe demandas. E eu vejo, a gente vive diante do evangelho que as pessoas vão dando demandas a Deus. Ó Deus, vai lá no Rio de Janeiro, agora vai lá na África, agora vai lá na Bahia, agora vai lá no Nordeste, agora vai lá na minha casa, agora vai lá aonde, agora vai lá. O seu Deus, o Deus da Bíblia não recebe demandas. A conversa é: queres ir lá na Bahia, ó Deus? Tu queres ir lá na África? Você sabe por quê? Esse Deus relacional, Ele não é um Deus de idolatria. Nós cristãos não podemos ser idólatras. É lógico, né? Ô pregador, eu sou cristão, eu não adoro a imagem, mas nós não podemos ser idólatras de Deus. Como que eu sou idólatra de Deus? Vou lhe dar um exemplo. Você chega na oração e descarrega os teus planos. Olha Deus, em janeiro tu faz isso, em fevereiro isso. Tem o pessoal aí do 12 dias, né? Sempre tem essa. Tem. Tem gosto para tudo, né? Então assim, em janeiro isso, em fevereiro isso, em março isso. Já chega em dezembro, tá bom Deus? E sai. Isso é uma idolatria. Você sabe quem faz isso? Com todo respeito. Os católicos romanos que se inclinam a imagens, eles fazem isso. Por que eles fazem isso? Porque a imagem não pode falar de lá para cá. Mas você tem um Deus que é vivo. Então pare de se comportar como um tal.
Você fez uma pergunta para Deus? Espere. Ele vai lhe responder. Você traçou um plano para Deus? Espere. Ele vai aprovar ou desaprovar. Você fez uma pergunta para Ele, Ele tem uma resposta para você, espere. Porque senão você está tratando Deus como uma imagem. Deus não é uma imagem. Deus é uma pessoa divina, que espera que nós nos relacionamos com Ele. Por isso Jeremias não vai à casa do oleiro porque quer. É porque ele recebe uma autoridade de Deus. Palavra de Deus. Então Deus não recebe comando. Deus dá comando. Deus delega comando. Deus cria planos. Deus é criador. Eu preciso me relacionar com esse Deus, então vamos lá. Ele é um Deus que fala. Aí se você pegar Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: e havendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, havendo Deus falado, hoje continua falando. Hoje Deus também fala. Deus fala. Porque o nosso Deus é vivo, então Ele fala. Como que Deus fala hoje? Hoje nos fala através do seu Filho. Eu quero ouvir a voz de Deus, pregador. Olhe para a cruz de Jesus. Eu quero ser um crente melhor, se curve à cruz. Eu quero ser uma pessoa verdadeira, se curve à cruz. Eu quero ser o melhor pai, a cruz. A melhor mãe, a cruz. O melhor filho, a cruz. Salvo, a cruz. Perdoado, a cruz. Ir para o céu, a cruz. Ser liberto, a cruz. Hoje Deus nos fala pela cruz de Jesus Cristo. Ah, mas eu gosto de ouvir uma profeta da canela fina. Então vá. Depois não reclame. Eu quero aprender a perdoar. Olha para a cruz. Eu quero aprender a perdoar os meus inimigos. Cruz. Ele disse: perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu queria tanto me reconciliar. Cruz. Fala comigo, Deus, eu quero sentir o desejo de reconciliar. Não é sentir, você tem que ouvir a voz de Deus. Olha para a cruz. Jesus disse para Maria: olha, recebe aí João. Para aí com essa briga de vocês. Falou para João: recebe Maria. Vamos viver junto. Reconciliou na cruz. Olhou para o ladrão e disse assim: hoje tu está comigo no paraíso. Ele salvou na cruz. A cruz tem a resposta. A cruz é a voz de Deus. Jesus é a voz de Deus. Deus fala pela palavra. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é o maior milagre da Bíblia, porque Jesus é a palavra de Deus que se fez homem. 1 de João capítulo 5, verso 7, 3 são que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. Quando Jesus venceu Satanás no deserto, Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Não é todas as palavras, é toda a palavra. A palavra que sai da boca de Deus tem um nome. O seu nome é Jesus. No versículo 2, Deus fala para Jeremias: levanta-te. Quer se relacionar com Deus? Quer? Levante-se. Levante-se. Deus não se relaciona com quem está deitado. Quer se relacionar com Deus? Tome uma posição nessa noite. Levante-se. Ou seja, Deus exige postura.
É por isso que é voluntário. Ah, pregador, essa mensagem não é para mim não. Está tão legal do jeito que eu estou, está gostoso. Continua. Não tem problema nenhum. Eu quero uma vida mais próxima de Deus. Levante-se. Tome uma atitude. Tome uma posição. Está cansado da vida que está levando? É você que vai decidir nessa noite. Tome uma postura. Jeremias, levanta-te. Tome uma postura. Eu quero me aproximar de Deus. Muito bem, Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Bom, era muito bom se eu ficasse só na parte A. Como vocês já me conhecem, eu não gosto disso, de parte A. Não critico quem gosta, eu não gosto. Para mim o versículo é todo. Tem que deixar essa preguicite aguda textual. O versículo é todo. Seria muito bom se eu dissesse: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Que maravilha. Só que o versículo continua dizendo: alimpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Quer se aproximar de Deus? Você pode. Não existe nada que hoje que impeça eu e você de se aproximar de Deus. O véu já foi rasgado de alto a baixo. Só que tem uma coisa: erga-se! Não dá para se aproximar de Deus e continuar a mesma pessoa. Erga-se. Fique de pé. Terceiro ponto para quem quer se relacionar com Deus. Deus diz para Jeremias: desça a casa do oleiro. Deus dá ordem e direcionamento. Por isso que é bom se relacionar com Deus. Quem se relaciona com Deus não anda perdido. Quem se relaciona com Deus sabe para onde está indo. E sabe a ordem que tem que obedecer. E sabe qual é a ordem de comando. Por que tanta gente perdida dentro da igreja? Porque não se relaciona com Deus. Está aqui vazia, vazio. Não sabe o que está fazendo aqui. Não sabe, a cada reunião é um peso. A Bíblia não faz sentido. Ir para o céu é momento de dúvida, porque está sem uma ordem e sem um direcionamento. Desce a casa do oleiro. Levanta-te e vai e desce a casa do oleiro. Direcionamento. Ordem. Você sabe quem fez isso? Jesus. Abra a Bíblia em Mateus capítulo número 21, verso de 1 ao 3. O texto diz: e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 de seus discípulos, dizendo-lhe: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-o e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, direi que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Versículo 2 diz o seguinte: ide à aldeia, ordem, que está de frente, direcionamento. Ninguém nunca saiu seguindo Jesus enganado, sem saber o que estava fazendo. Jesus sempre deu direção. Por isso que há uma dificuldade das pessoas se relacionarem com Deus. Porque não querem estar sujeitos a esse relacionamento. Agora vem a nossa parte. Já estamos vendo Deus mostrando o seu relacionamento. Só que o relacionamento com Deus, ele é mútuo. Não é só Deus que se relaciona com a gente. É nós que precisamos nos relacionar com Deus. E Jeremias, quando chega na casa do oleiro, diz assim: desci e vi. Jeremias não desceu na casa do oleiro e ficou olhando para cima, com a cara de abestalhado, assim. Foi Deus que deu a ordem. Né? E eu não vou ficar aqui com a meninice. Quem está debaixo da ordem de Deus, levanta a mão. Para com isso. Você conhece Deus? Sabe a ordem que Ele lhe deu? Não sei não, deixa eu lhe dizer uma.
Disse Jesus: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você é cristão, você está debaixo dessa ordem. Jeremias disse: desci e vi. Quero me relacionar com Deus. Já entendi, pregador, Deus se relacionando comigo. Agora eu quero me relacionar com Deus. Bom, precisa de duas coisas: obediência e percepção. Deus não se relaciona com desobediente. A gente está numa época de muita lata vazia dos nossos cultos, muito balá. Muito barulho. Barulho é bom, mas é um lengo danado. Você sabe por quê? Desobediência. Eu preciso obedecer e perceber o que é que Deus quer comigo. Primeiro obedecer. Se eu não obedecer, eu não vou entender. Não tem como Deus me puxar para as coisas espirituais e eu me inclinar para as coisas carnais. Não tem como eu ser um cristão e ficar a semana inteira sem ler a Bíblia, quando eu não consigo ficar meia hora sem olhar o WhatsApp. Como que eu vou obedecer a Deus se Deus diz: vai para a oração, vai para a leitura, vai para o estudo, vai para a Bíblia? Você quer ir para as vibes, quer ir para o Instagram, quer ir para as coisas vis deste mundo. Como haverá um relacionamento? Como haverá poder de Deus na nossa vida? Como haverá libertação? Como haverá a glória de Deus em nós? Se não obedecermos a ordem do Senhor. Por que a gente está com esse tema nessa noite? Porque Jeremias obedeceu a ordem de Deus. Ele desceu lá na casa do oleiro. E lá ele percebeu, ele ficou atento. Ele sabia que Deus tinha algo com ele ali. Muito bem. Segundo ponto para quem quer se relacionar com Deus. E essa aqui é interessante. Saiba que você é imperfeito. Não adianta se relacionar com Deus e sair se levantando o Todo-Poderoso. Isso também é soberba. Saiba que você é imperfeito. Saiba que você é falho. Mas que você está diante de um Deus perfeito. Não adianta também se aproximar de Deus e murmurar com quem não se aproxima. Saiba que você é imperfeito. Mas isso é que é o interessante. Quanto mais você é imperfeito, mais você e eu precisamos nos aproximar de Deus, porque Ele é perfeito. Quando Jeremias começou a observar ali o trabalhar do oleiro, o texto sagrado diz que quando Jeremias está olhando o oleiro trabalhar, o texto não diz que o oleiro quebrou o vaso. Não é? Por que o oleiro não quebrou o vaso? O oleiro, isso aqui é uma mensagem, é uma parábola, uma metáfora. Nós sabemos que o oleiro é Deus, o barro somos nós. O oleiro é perfeito. Ele não sai quebrando o vaso. Pregador, Deus não quebra o ser humano quando ele se torna um vaso, não. Deus amassa ele quando ele é um barro. E são dois elementos diferentes. Nós chegamos na igreja como um barro, cheio de lixo. Não é? Que mensagem gostosa, né? Cheio de lixo, de contenda. Ninguém podia encostar na gente que diz: nossa, Deus, eu não vou com a cara de ninguém. Eu acho que não vou com o espírito. Tu é bidu, é?
vive em espírito, não fui com a cara, não fui com o espírito. É assim que a gente chega na igreja. Não quero papo com esse nem com aquele. Somos barro. Sabe o que Deus faz conosco aqui? Começa a apertar. Aí você vai sentindo o gosto do perdão, que você não conhecia lá fora. Aí você vai ver que lá fora você conseguia todas as suas coisas com mentira, com rolo, com engano. Aí aqui você vem numa doutrina na terça-feira. Aí o pastor Juvenal fala: para de mentir, crente, senão você não vai para o céu. E começa a quebrar, amassar, pisar. Porque quando o primeiro processo do barro se tornar vaso é a extração. E esse é o processo mais difícil. Porque não é qualquer argila, não é qualquer material. A extração é onde tem água, onde tem açude. E quando vem cheio de raiz, de lixo, é um trabalho pesado. Você sabe quem fez esse trabalho? Foi Jesus. Ele foi lá na cruz e trouxe a mim e você, cheio de vício, de lixo, de ignorância, mas não podemos ficar da mesma maneira. Temos que mudar. Fomos amassados, peneirados, passado no fogo, escondido, esquecido, para ser aprovado por Deus. E aqui estamos nós. Aí se tornei vaso, Deus não vai lhe quebrar. Ou você é vaso ou não, porque o oleiro não erra. Só que tem uma coisa, o que Jeremias viu é que o vaso se quebrou, porque ele era frágil. Quantas das vezes não nos quebramos? Porque fomos traídos, porque fomos enganados, porque fomos injustiçados, fomos esquecidos, humilhados. E a gente dizemos para Jesus: eu não quero mais nada contigo, eu não quero mais a tua palavra, eu não quero mais falar no teu nome. Você está quebrado, porque você é humano, porque você é imperfeito. Porque Jesus diz em Mateus 5,3: bem-aventurado é os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que sempre dependem de Deus, ou que sempre dependem de Cristo. Muitas das vezes nos quebramos, porque a perfeição do oleiro é muito perfeita. A ação do oleiro, ele exige uma perfeição muito grande. E o interessante é que quando o oleiro começa a montar o vaso, segundo alguns estudiosos dizem que é de dentro para fora a montagem do vaso. A forma não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Provérbios capítulo 4, versículo 23 nos diz: de tudo na vida que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede os caminhos para a vida. Deixa Deus trabalhar no teu interior. Começa no teu interior. Somos imperfeitos. Pregador, eu me quebrei na estrada, eu me quebrei na caminhada, eu me quebrei na jornada. É porque somos imperfeitos. Só que esse texto, Jeremias, é muito profundo. O texto é profundo. Você sabe o que fez o oleiro com o vaso que se quebrou? Jogou fora. Não? Mas a gente joga fora. Quantas amizades de anos não são jogadas fora por causa de bobagem? É dia dos pais hoje, né? Quantos filhos não falam mais com seus pais por causa de bobagem?
por causa do seu ego, seu orgulho. Mas Deus não é assim. Uma vez uma pessoa veio entregar uma palavra profética para mim, eu percebi que não era de Deus, né? Eu falei, tá bom, já ouvi. Ela olhou para mim e falou assim, começou a praguejar, né? Deus vai lhe pegar na esquina. Eu falei, é melhor Deus do que tu. Com essa ira desgraçada que tu está aí no coração. O ser humano quer ser bajulado. Não dançou conforme minha música, eu jogo fora. Não pensou igual eu, não presta. Falou de mim, nem quero papo. É porque nós somos um lixo. Mas Deus não. Quando eu e você se quebrar por causa da perfeição dele, ele vai cuidar de nós com carinho e vai dizer, vou fazer dele um outro vaso, um outro instrumento, conforme eu quero fazer com ele. Deus não joga ninguém fora. Muitas das vezes o líder do conjunto quer jogar fora. A igreja quer jogar fora. Mas Deus não joga fora. E o texto diz, vou fazer de novo. Jesus escolheu 12 vasos. Teve 2 que se quebrou. Um não quis se reconciliar com ele. Mas o outro esperou a segunda chance. Pedro negou Jesus. A empregada chegou para Pedro e falou assim, tu estás com Jesus. A tua voz te denuncia, tu pareces com ele. E ele disse, eu nunca vi esse homem. Chegou outra pessoa e falou assim, tu estava com ele. Tu anda parecido com ele. Tu fala como ele. E ele disse, tu estás louco. Eu nunca vi esse homem. O texto sagrado diz, Lucas, que Jesus olhou para Pedro. E Pedro se quebrou. Foi chorar amargamente no fogo da amargura. Em João capítulo 20 diz que Maria Madalena foi a primeira a chegar no sepulcro. E chegou onde estava Pedro e João e disse assim, olha, levaram o corpo do mestre. Eu não sei onde colocaram. A primeira pessoa a correr para o sepulcro foi Pedro. Diz o texto sagrado que Pedro correu para o sepulcro. João correu mais do que Pedro, diz o texto. Acho que João estava mais fisicamente bem. Chegou primeiro. Só que João chegou, mas não entrou no sepulcro. Pedro chegou e entrou adentro. Pedro queria vê-lo. Estava quebrado, cansado. Queria conversar com ele. Mas ele não estava lá. Porque ele tinha ressuscitado. Louvado seja o nome de Jesus. Maria fez aquele escarcéu. João capítulo 20 está esse texto. Maria Madalena começou a chorar. Eu quero o corpo, eu quero o corpo, eu quero o corpo. Os anjos falaram, Maria, o que é que tu quer? O corpo. E os anjos, como é que você quer o corpo? Ele está vivo. Lá na frente Maria encontra Jesus, confunde com um jardineiro. E fala, eu quero o corpo. E Jesus dá um grito em Maria. Está lá no texto. João capítulo 20 você vai ler. Jesus dá um grito em Maria. Porque o texto tem uma exclamação. Jesus fala, Maria. Se fosse o Guimarães dizia, deixa de palhaçada.
Maria, ela olhou e disse assim, Raboni. E foi abraçá-lo e ele disse, não me toque. Eu ainda não fui para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Mas fala para os meus irmãos que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. O texto é interessante que Maria começa dizendo que levaram Jesus e ela termina dizendo que Jesus está vivo. Mas Pedro está no alto mar. Foi pescar. Estava desiludido, quebrado. E Jesus aparece na beira da praia. E quando João diz assim, olha, aquele ali é o Senhor. Pedro estava despido, estava nu, desiludido. Isso é um vaso quebrado. E quando Pedro mergulha na água que chega perto dele, a primeira pergunta de Jesus é, tu está arrependido de verdade? Não, não é essa. Tu aprendeu, né? Não. E aí, rebelde? Não. Você viu que dá a ser desobediente, né? Isso são palavras de homens. Jesus disse, tu me amas. A conversa agora aqui é se você me ama. E Pedro disse, eu te amo. E Jesus disse pela segunda vez, tu me amas. E ele disse, eu te amo. E Jesus disse pela terceira vez, Simão Barjonas, tu me ama. Ele disse, eu te amo e tu sabes todas as coisas. E tu sabes que eu te amo. Jesus disse, agora você vai provar. Levante-se. Tome conta das minhas ovelhas. Cuide dos meus cordeirinhos. Se coloque de pé nessa noite os que puderem. Você não será jogado fora. Deus quer fazer de você um vaso novo. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão bem alto. Tem alguém que está distante do caminho do Senhor? Você não vai sair daqui o mesmo vaso, mas você será um vaso novo. Tem alguém aqui nessa noite que quer dizer, pregador, essa mensagem é comigo. Eu preciso desse Deus. Eu quero esse Deus. Eu quero esse Jesus. Tem alguém nessa noite? Levante a sua mão e fala, é comigo. Eu quero Jesus. Eu quero Deus. Eu estou cansado desta vida. Eu quero uma comunhão com Deus. Eu quero amar a Deus. Eu quero servir a Deus. Eu quero ser amado de Deus. Levante a sua mão e venha aqui à frente, que a igreja vai estar orando por você. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite? Agora vem o seguinte convite, o segundo convite. Você irmão e você irmã, que se sente distante de Deus, longe de Deus, e fala, pregador, eu quero ser renovado. Eu quero ter uma nova jornada com Deus. Eu quero que Deus renove minhas forças. Vem aqui à frente, a igreja vai estar orando. Esses varões vão estar orando por você. Venha receber o renovo de Deus, força de Deus. Deus não vai te jogar fora, mas Ele vai amar você. Ele vai perdoar você. Ele vai amar você. Em nome de Jesus. Senta ela aí do lado aí dos varões. Pode sentar. Você está cansada, né? Jesus te ama. O seu cansaço terminou hoje. Jesus te ama. Você é de Cristo. Tem mais alguém nessa noite? Tem mais alguém nessa noite que quer voltar para Jesus? Você está longe do caminho do Senhor e você quer voltar para os pés de Cristo. Tem alguém nessa noite? Você não será lançado fora. É como um barro na mão do oleiro. Levante as suas mãos, vamos orar. Eu não sei quem vai louvar. Enquanto estiver louvando, se alguém vier louvar, pode louvar. Enquanto eu estarei orando por você, levante a sua mão.
Mas eu percebo que tem alguém que precisa voltar para Jesus hoje. Eu não vou mais insistir. É o seu dia, é a sua noite, é a sua hora. Venha para Jesus, volte para Jesus. Volte para Jesus. Está vindo ali um rapaz voltando para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Cadê a segunda pessoa que quer voltar para Jesus? Cadê você que está longe de Jesus? Por que você está longe dele? Ele não vai jogar você fora. Ele vai fazer de você um vaso novo. Tem mais alguém nessa noite? Venha. Venha. Está vindo mais uma moça ali. Está vindo mais uma pessoa. Está vindo mais uma pessoa.